Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o agrometeorologista João Castro. João, boa tarde, tudo bem com você? Olá, Fabélia, tudo bom? Muito boa tarde, prazer estar aqui no seu programa hoje, batendo papo com o nosso amigo produtor aí do estado de Goiás e da redondeza toda, né? Tá de olho no seu programa. Muito obrigada, prazer todo meu. E vamos falar assim, escuta aqui, primeiro detalhe, Laninha, quais são as principais características e outro detalhe, nós estamos mesmo, se confirmou essa Laninha? Então, Fabélia, sim, se confirmou, existia lá no início da safra um rumor muito grande, vai ter Laninha, não vai ter, mas acabou se confirmando a condição lá de temperatura do Oceano Índico, do Oceano Pacífico, lá na região do Equador, né? Acabou se confirmando, os institutos internacionais sacramentaram, bom, estamos nessa condição de Laninha, e aí chamou a atenção da agricultura no mundo inteiro, né? Especialmente no Brasil, maiores produtores aí de grãos e fibras do mundo, então a gente já fica atento, né? Já sabe que quando está nessa condição de Laninha, alguma coisa diferente pode acontecer, e de fato aconteceu, né? A gente viu aí um início de safra bastante arduoso, trabalhoso em muitas regiões, irregularidade de chuvas, o pessoal tendo que fazer replantio, então de fato foi um início de safra aí complicado, justamente por conta da Laninha, mas também havia outros fatores, Fabiola, importantes, como por exemplo a temperatura do Oceano Atlântico. O pessoal muitas vezes não conhece essa informação ou não dá tanta atenção, mas essa temperatura do Oceano Atlântico ela é fundamental para ajudar na formação do corredor de umidade, aquele que leva chuva aqui para a região centro-oeste, sudeste do Brasil, 3, 4 dias seguidos. Dependendo como está a temperatura do oceano, você tem uma favorabilidade maior ou menor da formação desses corredores. Então, nós estávamos até então com uma condição de temperatura do Oceano Atlântico desfavorável. Então, não estava... Demorou a engrenar, né, o início do período chuvoso. E essas chuvas que nós estamos tendo também, torrenciais, muito granizo, muito temporais, isso é uma característica do Laninha? Então, geralmente na Laninha a gente tem essa condição de chuva mais irregular. Não necessariamente a ocorrência de temporais está associada à Laninha. Quando é o El Niño, né, aquela outra fase positiva desse fenômeno, isso acontece muito na região sul do Brasil. Mas só que agora, quando é na fase de Laninha, o que acontece muito na região sul e centro-sul é irregularidade maior das chuvas. Não necessariamente essa questão de ser temporais, chuva de pedra. Isso aí pode ser uma consequência normal do clima aí, dos dias mais quentes, por exemplo, que acaba favorecendo, mas não especificamente de Laninha. A Laninha ela se apega mais na distribuição dessa chuva e nem tanto na intensidade. A distribuição. Agora vamos falar que hoje já é 24 de novembro, então dezembro está batendo às portas, daqui uma semana é 1º de dezembro. E a gente tem, hoje eu ainda recebi aqui de grupos no WhatsApp, produtores compartilhando a situação de necessidade de replantio, a soja não está resistindo, numas áreas em Mato Grosso, produtores rurais reclamando da pastagem que já está com problemas por falta de chuva. Essa distribuição, ela vai se normalizar? Tem perspectiva para isso, João? Então, Fabélia, você fez uma caracterização perfeita aí do cenário que a gente está vendo até hoje, né? Isso justamente por conta desse atraso aí na estabilização, né, no início, de fato, do período úmido, da estação chuvosa. O que os modelos meteorológicos estão indicando? Que a partir agora do final do mês de novembro, a gente vai passar a ter, então, uma estabilização dessa distribuição das chuvas. Tanto, isso é verdade, que os indicativos mostram que durante o mês de dezembro a gente já deve ter chuvas dentro da normalidade ou até mesmo chuvas acima da média, em praticamente toda a parte centro-sul do Brasil, que é uma notícia muito importante e que pode ajudar aí a dar uma recuperada nessa soja que ela está sentindo, né, o impacto dessa falta de chuva. Então, a tendência é muito positiva para o mês de dezembro, Fabélia. Tá, e aí você falou do Centro-Sul. Aí nós temos também o Mato Piba, que é uma região com muita produção, com muita área de produção. Como é que está a previsão ali para aquela região? Então, Fabélia, esse ano está um ano bastante interessante, que apesar da Laninha, quando a gente fala de Laninha, o produtor do sul que está assistindo o programa, automaticamente ele já sabe que lá não chove
e chove mais no norte e nordeste. Só que esse ano o indicativo está mostrando meio que ao contrário. Então, como a gente viu, dezembro no centro-sul vai ter chuvas acima da média. Por que isso vai acontecer? Porque os corredores de umidade, eles tendem a ficarem posicionados mais abaixo. Você imagina o mapa do Brasil e você corta uma nebulosidade cortando assim todo o sudeste, cortando o sul goiano, cortando o estado do Mato Grosso. Ali vai estar posicionado. Do DF para cima, digamos assim, a tendência é ter uma irregularidade maior da chuva. Por quê? Porque essa chuva ela tende a ficar mais concentrada mais para baixo. Então, no Mato Piba, até mesmo no norte de Minas, a gente pode esperar uma irregularidade maior das chuvas, as chuvas ligeiramente abaixo da média. Ainda não podemos falar que vai ter estiagem, mas mesmo assim existe esse indicativo da chuva ficar mais concentrada abaixo, e, portanto, diminuir o volume de precipitação no Mato Piba, norte de Minas, Tocantins como um todo, né? Então, toda essa parte acima do DF, a tendência é ficar mais seca. Bom, daqui a pouco eu volto a falar aqui com você do DF ali para cima. Eu quero falar aí da questão de Minas, os produtores de café. Alguns produtores também têm enviado fotografias com cafezais ali numa situação bem dramática. Para os produtores de café, deve ter prejuízos aí ou deve haver uma recuperação com essa uniformização de chuva que está prevista pela frente? Então, a tendência é haver uma regularização, né, Fabélia? Porque todo o sul de Minas, zona da mata, lá vai ter volumes de chuva dentro da normalidade e até mesmo acima da média. Isso pode ajudar bastante, né? A gente sabe que o produtor de café, inclusive nas primeiras chuvas que aconteceram agora no início da estação chuvosa, teve até eventos de chuva de pedra ali na região de Guaxupé. Então, é uma coisa bastante preocupante, né? Queimou folha, queimou flor, então ocorre um dano econômico, obviamente, nessas lavouras. Mas a tendência é que com a regularização das chuvas, esses cafezais eles se restabeleçam e consigam aí avançar com sua floração sendo bastante vigorosa e ter a produção ok já para a próxima safra. Então vamos deixar Minas Gerais, vamos pegar o DF, pegar ali o entorno, o norte de Goiás. A gente sabe que tem muitos produtores em pequenas áreas. São ali no DF tem uma agricultura familiar muito grande. Esse pessoal aí está sim com essa, vamos dizer aqui naquela faixa dessa irregularidade maior, de se preparar para um veraneco maior ou para estiagem mesmo? Então, justamente, em torno do DF ali, a hortifruti granjeiros é forte ali, né? Então, é uma região de preocupação, Fabélia, porque, claro, né, você tem essa questão assim que é difícil dividir espacialmente, mas os modelos eles estão mostrando que da metade de Goiás para baixo, vamos pegar Goiânia para baixo, então você pega ali todo o sudeste, região de Catalão, você pega todo o sudoeste, Rio Verde, tudo são regiões com chuvas acima da média. Só que dessa fronteira invisível, que seria Goiânia, para cima, existe uma tendência de irregularidade maior, com chuvas abaixo da média. Mas esse volume abaixo da média não é aquela coisa assim, olha, uma situação normal chove 300 milímetros e vai chover apenas 50. Não, longe disso. Então, se indica chuvas ali em torno de 50 milímetros abaixo, deve impactar um pouco, mas não é uma questão assim de final de mundo, do pessoal ficar preparado para grandes prejuízos, não. Olha, tem um telespectador que está participando, só gostaria que ele dissesse qual é a região que ele está, Ricardo Guimarães. Tá, Ricardo? Manda pra gente aí um recadinho falando qual que é a sua região. Ele disse que está acompanhando o programa e precisou replantar todo o milheto para pastagem, o que atrasou, então, em mais de um mês. Então, essas situações de replantio não fica restrita só para a soja, né? Não fica restrito só para soja, porque é toda essa primeira safra, grãos de uma maneira geral. Por quê, Fabélia? O que acontece? O pessoal ele fica com aquela programação, né? Olha, deu 15 de outubro, eu planto, porque eu sei que é quando começa a iniciar a recorrência das chuvas, essa minha lavoura ela vai germinar e vai avançar tudo dentro dos conformes. Mas esse ano não aconteceu isso, a gente já vinha alertando para esse atraso. Então essa chuva que deveria ganhar força em outubro, ela não ganhou. Então o que acontecia? Alguns eventos pontuais de chuva em algumas regiões
e aí ficava um longo período ali, 7, 8, 10 dias sem chover de novo. Então você tem uma semente ali, você faz a semeadura dela, você semeia, e você tem uma sucessão de dias com muito calor, aquele solo quente, passando de 30 graus o solo, 40 graus. O dano fisiológico nessa semente, ela acontece. Então, quando ela germina fraca e demora para avançar. Ô, João, e como é que fica a perspectiva lá para janeiro, quando eu começo a colheita? Então, em janeiro, a tendência novamente é ir basicamente para toda a metade sul do estado de Goiás, Triângulo Mineiro, é você ter chuvas dentro da normalidade e até mesmo acima. Então, você pode acontecer de ter eventos de chuva mais volumosa, mas lembrando, Fabélia, que a colheita ela vai estar meio que deslocada, né? Porque muita gente teve que fazer replantio, muita gente segurou o plantio para ter condições melhores, então eu acredito que até mesmo a segunda safra vai demorar para ser implementada. Mas a tendência é que janeiro seja com chuvas acima da média em toda a região. Eu já ia agora perguntar um pouquinho ali do Mato Piba, e o Bias Ayrton, me perdoe se eu estou pronunciando o seu nome errado, ele está acompanhando o programa e pergunta como é que fica a previsão para Luiz Eduardo Magalhães. Então, todo o oeste da Bahia está com esse cenário um pouco preocupante. No curto prazo, a gente deve ter chuvas nesta semana. Mas falando de longo prazo, né, o pessoal lá do LEM, teve muita gente que está segurando o plantio, estão plantando, mas não com a força que já deveria estar em anos normais, por exemplo, porque está faltando de fato chuva. A tendência de longo prazo está mostrando que a gente vai ter uma irregularidade maior nas chuvas em todo o oeste da Bahia. Então, os meses subsequentes agora, você pensar dezembro, janeiro, fevereiro, os meses que referentes a essa primeira safra, eles têm uma tendência de ser de chuva ligeiramente abaixo da média. A gente não está falando que vai ser de estiagem completa, que vai quebrar todo mundo, mas você pode ter alguns pontos isolados com uma dificuldade maior para receber chuva, justamente por conta da irregularidade. Por quê? Os corredores de umidades vão ficar posicionados um pouco mais abaixo, cortando ali pelo norte de Minas, região de Roda Velha, mas não deve avançar muito. Então, até chegar em Luiz Eduardo, já deve ficar numa região ali um pouco mais de irregularidade de chuva. Seria bom também para chamar a atenção dos produtores, que aí vamos acabar de fazer o círculo ali do Mato Piba, saindo ali, pegando ainda o Piauí, que tem uma região que é aquele local que está plantando, fazendo cultivo de grãos, que não tem aquele histórico tão longo, não tem esses registros como há no Mato Grosso, como há no Rio Grande do Sul, no Paraná, Goiás. Aí pegar Piauí, Maranhão, também precisa ter ali uma atenção. A gente tem o Tocantins, onde tem produção de sementes. Então, essas são regiões aí que normalmente tem o plantio já no período mais adiantado assim, do calendário, né? E são regiões que devem estar atentas a essa questão climática e o produtor dessas regiões, na medida do possível, deve fazer alguns investimentos ali em aquisição de estações meteorológicas, por exemplo, para conhecer bem a sua região, né, Fabélia? Isso é uma dica importante para o pessoal mais do Mato Piba em si. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho aí que você falou das estações. Acho que a questão da estação, ela não fica só para quem é do Mato Piba, né? Quem ainda não a tem, que ele passe a ter um controle mais minucioso, né, João? É muito importante, Fabélia. A gente tem, por exemplo, assim, a agricultura brasileira, se você pegar o médio produtor ali, é aquela agricultura que ela veio de família, né? Então, ele aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. Por exemplo, quais são as datas que ele faz o plantio, né? São coisas que vem passando de pai, de geração em geração. Bom, acho que já conseguimos restabelecer aqui com o João Castro, agrometeorologista. João, de volta? Voltamos. Deu uma travada aqui. Isso. As coisas da nova era, né, Fabélia? Normal, né? Vamos falar aqui dessa instalação, da importância da instalação dessa estação meteorológica, João. Então, Fabélia, eu estava falando, eu acho que deu a travada e eu não pude dar o recado completo. Bom, vamos lá. A estação meteorológica é um equipamento que o produtor rural, hoje em dia, ele consegue trocar, né, no sistema de pontos lá das químicas, das bultes, lá onde ele compra os seus insumos.
Geralmente elas têm aquele programa de relacionamento. Olha, o produtor comprou comigo, ganhou ponto e tal, ele vai lá e troca para uma estação meteorológica. Qual que é a importância dessa estação, Fabélia? Além de ajudar ele a entender o clima, à medida que vai passando 3, 4, 5 anos, ele já vai aprendendo o comportamento da região dele, baseado em dados que ele está medindo. Então, isso aí pode ajudar ele a tomar decisões. Por exemplo, olha, eu aprendi com o meu pai que a melhor data para eu plantar é na semana do 10 de outubro. Só que se ele tem a estação meteorológica e ele passou 4, 5 safras, ele está vendo que essa data mudou do 10 de outubro para o 20 de outubro, ele já sabe, olha, está acontecendo alguma coisa, essa chuva está demorando mais para acontecer, eu vou me organizar melhor. Então, isso já é uma decisão que ele toma no médio prazo. Mas só que já no curto prazo, essa estação ela começa a se pagar, sabe como? Na eficiência das aplicações dos defensivos. Então, a gente sabe, por exemplo, que o defensivo está aí entre os maiores custos de produção, né? Juntamente lá com a parte de fertilizantes. Se você tem uma condição de vento mais intenso, temperatura mais elevada, você diminui drasticamente a eficiência da aplicação daquele produto, seja inseticida, herbicida, fungicida, o que for. Com a estação meteorológica, ele consegue monitorar, baseado nos dados que a própria bula do produto traz, as condições ideais para a aplicação. Então, ele já consome aquela informação da fazenda dele, ele já sabe, olha, eu estou numa condição, numa faixa de temperatura, numa faixa de vento que é ok para a aplicação do produto. Então, eu vou aplicar somente nessa condição. Então, ele consegue organizar suas janelas de pulverização baseado no seu dado local. Olha a riqueza desse dado. Isso aí ele economiza muito dinheiro, como, por exemplo, um erro que tem em comum é o produtor fazer uma aplicação numa condição de vento, uma condição de temperatura, e aí não dá a eficiência que ele precisa. Então, ele tem que fazer uma reaplicação, ou então choveu em cima daquele produto. Então, veja só, são uma série de condições que, desde que elas sejam monitoradas com a estação meteorológica, pode ajudar o produtor a tomar melhores decisões. João, 12h20 aqui, eu quero te agradecer pela sua participação conosco, um bate-papo muito gostoso e eu tenho certeza que o produtor aproveitou bastante. Legal, Fabélia, a gente fica à disposição, tá? Sempre que precisar, é um grande prazer poder conversar com o produtor da região. Já tive o prazer de morar no estado do Goiás, amo goiano é gente boa demais e estou sempre à disposição. Um abração para todo mundo, valeu!